A gente traz um pouco dessa movimentação da manhã dessa quinta-feira aqui na Câmara dos Deputados, muita movimentação aqui no Salão Verde, em torno do início da tramitação aqui na Câmara dos Deputados, da denúncia por corrupção apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. A tramitação efetiva dessa denúncia aqui na Câmara dos Deputados começa daqui a pouco, na sessão do plenário que se inicia, que está programada para começar aí às 2h da tarde, com a leitura da denúncia. Assim que for atingido o quórum mínimo de deputados, de 51 deputados, deve haver então a leitura do texto da denúncia pela segunda secretária da Câmara, a deputada Mariana Carvalho, vai fazer a leitura dessa denúncia que tem aí 64 páginas. Na sequência, duas coisas acontecem. A denúncia, efetivamente, ela vai para a CCJ, que é o primeiro passo da tramitação, da análise aqui na Câmara dos Deputados. Enquanto isso, o presidente Michel Temer precisa ser notificado da chegada dessa denúncia aqui na Câmara. O primeiro secretário da Casa, deputado Jacobo, ele deve ir pessoalmente ao Palácio do Planalto, assim que essa leitura for terminada na tarde de hoje no plenário, lá para o Palácio do Planalto, então, para fazer essa notificação ao presidente da República. A partir daí começa a correr o prazo de 10 sessões do plenário para que o presidente Michel Temer apresente a sua defesa. Ao final deste prazo, ou então se o presidente apresentar antes do final desse prazo, a partir do momento em que essa denúncia, que essa defesa for recebida aqui na Câmara dos Deputados, começa a contar o prazo específico da CCJ de 5 sessões do plenário para que seja então votado e apreciado o relatório que será elaborado lá na Comissão de Constituição e Justiça. Em seguida, depois da CCJ, esse relatório, essa denúncia vem então para a apreciação dos deputados aqui no plenário da Câmara. Há uma expectativa de que a Procuradoria-Geral da República apresente ainda mais 2 denúncias contra o presidente Michel Temer. E isso desperta uma polêmica entre os deputados da Casa, se essas denúncias deveriam tramitar em conjunto ou separadamente. Há uma intenção do governo, aparentemente, de acelerar a apreciação dessas denúncias. Vamos ouvir. Nós entendemos que qualquer tentativa da base governista ou do presidente da Casa de unificar para ter uma votação só, impedindo, inclusive, essa lógica do desgaste, porque eles querem votar tudo de uma vez enquanto eles têm um número regimental, ou eles acham que tem um número regimental para impedir o avanço da denúncia que chegue ao Supremo Tribunal Federal para julgar Temer. Nós temos, sim, votos para rejeitar, mas, repito, rejeitando, ainda vai para o plenário. E governo responsável, com as reformas que estão acontecendo, já começando a melhorar a vida dos brasileiros, tem voto, sim, para barrar na comissão e principalmente no plenário. De qualquer jeito, seja separadamente ou não, o trâmite dessa denúncia aqui na Câmara deve demorar aí pelo menos um mês. E os líderes comentaram na manhã de hoje a expectativa de realização do recesso parlamentar, que normalmente acontece durante o mês de julho. Eles já parecem decididos, líderes, tanto do governo quanto de oposição, a não entrar em recesso antes do término da análise dessa denúncia. Me parece que não é razoável que, com um presidente denunciado e o país à deriva, os parlamentares saiam para descansar na metade de julho. Não me parece responsável, não me parece razoável isso. Portanto, o correto, do meu ponto de vista, seria o Congresso continuar trabalhando durante todo o mês de julho. Além disso, o governo pode querer jogar com recesso para tentar juntar as denúncias e, de forma ilegal, impedir que elas fossem apreciadas separadamente. Se o governo tentar isso, nós iremos, inclusive, à Justiça, se for necessário, para garantir que os processos não parem e que o presidente denunciado seja finalmente afastado para que o país vire a página. Eu defendo que não haja o recesso. Eu acredito que o Brasil todo aguarda uma definição sobre essa situação de crise institucional, que também contamina a economia, contamina outros setores do Brasil. Então é hora sim de apresentar soluções rápidas e reais para a crise. Por isso é hora de transparência, aprofundar as investigações e tomar uma decisão. A sessão que começa daqui a pouquinho, às 2h da tarde, é não deliberativa, é só uma sessão de debates, mas ainda assim, por causa do início desse prazo, é grande a expectativa por aqui. Para você, uma boa tarde.